Olá, estamos aqui com mais um episódio do Frauzinho Cast. E antes de eu falar desse nosso convidado, eu quero que vocês se inscrevam no canal e curte aí e comenta sobre cada vídeo nosso aí para nos ajudar aqui na divulgação do nosso conteúdo, que é maravilhoso. E hoje estamos com um convidado especial, o Dr. Cristiano, um endocrinologista, especialista em emagrecimento, saúde da mulher, também trata menopausa. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom, Elaine? Fala um pouquinho do senhor, da sua profissão, da sua especialidade pra gente. Bom, eu sou médico, né? Antes de qualquer outra coisa. E eu sou formado já há 26 anos e um pouquinho, certo? Então eu já fiz muita coisa na medicina, já fiz muita coisa na vida. E nos últimos anos eu tenho trabalhado com coisas que impactaram a minha vida. Tá? Então, a gente tem muito médico que trabalha com uma coisa que ele estudou para fazer, trabalha com uma coisa que ele tinha talento para fazer. Eu fui descobrindo ao longo da vida coisas que impactavam na minha vida e impactam na vida de muitas outras pessoas. E eu fui atrás para estudar, para aprender, para descobrir os porquês. E com base na minha experiência, o que aconteceu comigo, eu comecei a trazer isso para outras pessoas e para outros públicos. Então, a parte sexual, a parte de saúde sexual, eu comecei a trabalhar com saúde sexual porque eu tive disfunção erétil aos 35 anos de idade. E eu comecei a trabalhar com emagrecimento porque o emagrecimento fez parte do meu processo de melhora. Então, eu era obeso, eu sou um ex-obeso, e a forma como eu conduzo a minha vida, como eu conduzo o meu processo de vida hoje, que me faz não voltar a ser obeso, eu trago para as pessoas para que elas possam aprender também com a minha, não só com a minha técnica, mas com a minha experiência. Ah, muito bom, né? E hoje tem muitos homens que enfrentam esse problema, né? De não ter libido, não ter ereção. E assim, e como é que é? Como que o senhor trabalha essa área com os homens? E vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo, porque é uma que surgiu aqui agora. E como que o homem consegue ir até o senhor e se abrir para isso? Porque isso para eles é muito vergonhoso, né? Eles têm muita vergonha. Você falou que hoje em dia tem muitos homens assim. Na verdade, em alguns templos do Egito Antigo, existiam lá passagens nos hieróglifos de receitas dos sacerdotes para disfunção erétil. Se tinha receita para disfunção erétil, porque tinha alguém com disfunção erétil. Né? Então não é de hoje. Isso é de 3.000 anos antes de Cristo, ou 5.000 anos atrás. Já tinha gente procurando alguma coisa para melhorar a performance sexual. Certo? Então não é de hoje, não é de agora. Sempre existiu, mas agora as pessoas estão indo atrás. Porque, pensa bem, quando você, talvez há 30, 25, 30 anos atrás, você via uma pessoa de 50, de 60 anos, ela já estava, digamos assim, quase na velhice. Hoje, 50, 60 anos, a gente está querendo viver a vida. Né? Então, a gente estendeu o tempo de vida das pessoas, mas também tem que estender a qualidade. Não adianta eu viver até os 80, 90 sem ter qualidade. A gente quer mais qualidade, inclusive, do que quantidade de vida. E a parte sexual, claro que faz toda a diferença. Tá? Para o homem é muito difícil, mas para a mulher também é muito difícil. Então, falar sobre sexo, falar sobre a vida sexual, quantas vezes você lembra do seu ginecologista ou da sua ginecologista ter entrado em detalhe com você sobre prazer sexual? Eu mesmo tive. Eles perguntam quando é que foi a primeira relação, quantas vezes você ficou grávida, quantas vezes você perdeu, como é que é seu ciclo, e acabou. Tá bom ou tá ruim? Ninguém pergunta, certo? Então, isso é o que eu faço. O paciente chega para mim hoje, a imensa maioria atualmente é por telemedicina, e os pacientes têm essa necessidade de se abrir. E eu consigo, através de técnicas, trazer esse assunto de uma forma mais fácil, mais direta, e o paciente acaba se abrindo com facilidade durante a consulta médica. Mas
o primeiro passo para chegar a marcar uma consulta é só dele. E ele tem que ter confiança no profissional. Isso a gente consegue fazer. É muito importante mesmo. E qual a idade mais assim que te procura para isso? Então, a menopausa tem muito a ver com isso. Uhum. Então, mas como assim, doutora? O problema não é do homem? Não. Não, o problema é do casal. Geralmente é do casal. Então, as minhas consultas, talvez em 98% das vezes, os homens falam que as mulheres não têm iniciativa sexual. Não, minha mulher não me procura. Não, se eu não for atrás, não acontece nada. Isso. E a mulher, depois dos 45, 50 anos, quando está no climatério, na menopausa, ela começa a querer menos ainda. E eu já falei em outros podcasts, já falei em muitas lives, que eu faço muita live. O jejum sexual para a mulher não tem muita diferença. Mas o jejum sexual para o homem tem uma diferença extrema. É extremamente prejudicial o homem ficar sem ter ereções. Porque o pênis não é um músculo, mas as artérias que fazem a gente ter ereção são um músculo. Uhum. E se a gente não exercitar isso, nosso corpo vai simplesmente esquecendo como é que faz aquilo. Eu comparo isso a você engessar um braço. Quando você engessa um braço 30, 45 dias, quando você tira o gesso, ele está muito atrofiado. Aí você imagina um homem que está lá com 55, 60 anos, que tem uma frequência de relações cada 2, 3 meses. A ereção dele vai ser boa? Claro que não vai ser boa. Não vai ser boa mesmo, certo? Só pelo fato de ter jejum sexual já é ruim. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu precisava tratar as mulheres e não somente os homens. Porque se eu tratasse somente os homens, ia começar a ter um desnível, uma diferença muito grande entre um e outro. E isso ia acabar gerando atrito, gerando algum problema. E aí comecei a pesquisar também a parte da libido feminina e da reposição hormonal feminina. Eu tenho pós-graduação em endocrinologia e é o endocrinologista que tem que fazer a reposição hormonal, não o ginecologista. Também concordo com isso. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Procura um endocrinologista. Até mesmo porque, num casos que eu vejo das minhas pacientes, o ginecologista geralmente passa um hormônio que vai fazer com que ela engorda, porque mulheres que têm menopausa, elas já têm uma baixa autoestima, porque, de repente, sábado, eu vi de uma paciente, nossa, é incrível, a gente dorme sem barriga nenhuma e no outro dia a gente acorda com a barriga estufada e ela vai estufando, quando eu vejo, estou na menopausa. E ela me perguntou, é desse jeito? É desse jeito, né, doutor? Aí tem muitos fatores. Você sabia que a mulher, depois da menopausa, ela reduz em 80% a quantidade de lugares que ela vai? Sabia disso? Não. É alguma coisa mental, cerebral, que depois da menopausa a mulher perde uma certa capacidade de localização espacial. E ela fica com mais medo de se perder. E as mulheres, depois da menopausa, deixam de ir em lugares desconhecidos. Deixam de ir em lugares que elas iam pouco. E começam a frequentar só os lugares que elas estão muito familiarizadas. Então, isso, sair pouco de casa, não ir em lugares novos, até isso faz a mulher engordar. Porque ela fica mais reclusa. Mulheres que geralmente já não fazem muita atividade física, depois da menopausa, reduzem mais ainda a atividade física. Eu vejo muito isso nas minhas pacientes. E mulheres que entram na menopausa e simplesmente ficam só em casa. Ficam só em casa. Então, imagina você ficar só em casa, não sair para fazer um passeio, não sair para ir num parque, não sair para ir numa academia. Isso aumenta muito o percentual de obesidade. E aí a gente volta àquele negócio. A obesidade é o quê? Que tipo de doença é essa? Eu costumo dizer que a obesidade é comportamental. Não é só endocrinológica, não é só metabólica ou coisa parecida. É comportamental. A gente aprende.
A gente desenvolve para ser obeso. A gente não é obeso por causa do nosso hormônio ou por causa disso. Uma porcentagem pequena, sim, é. Mas a imensa maioria das pessoas que têm obesidade, eu sei disso por mim mesmo. Eu sei disso por mim mesmo. A gente aprende a ser obeso. Aprende, né? Aí eu voltando ao raciocínio da ginecologista. Aí, às vezes, ginecologista, ou mulher ou homem, aí eles passam um hormônio, que eu observo em maioria das minhas clientes é esse histórico, por isso que eu falo, não é falando mal do ginecologista, porque isso é essencial também. Mas assim, eles passam o hormônio, a maioria das pacientes pergunta, eu vou engordar? Pode ser que você tenha alteração do peso um pouquinho. Já na parte do endócrino, eu já vejo que ele vai trabalhando os dois, que não tem isso. Por isso que eu falo sempre para meus pacientes, procura o endócrino, que vem melhor. E aí o endócrino trabalha a prevenção da obesidade ao mesmo tempo que faz a reposição hormonal. Não é isso? Outra dúvida que tem também, muitas perguntas minhas clientes que pediam para me fazer, tá? Minhas pacientes. Reposição hormonal dá câncer? Então, talvez durante muitos anos a gente teve essa visão, né? Você conhece pessoas que nunca fizeram reposição hormonal e tiveram câncer? Já. Muitas. Né? Então, não fazer a reposição hormonal pode dar câncer. Né? E os estudos mais modernos, mais abrangentes que têm sido publicados ultimamente, levaram inclusive o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, a retirar da bula dos hormônios a informação de que aquela medicação causava câncer. Porque não tem comprovação nenhuma de que o hormônio causa câncer. Inclusive, nós já temos algumas comprovações que certos tipos de hormônios diminuem a chance de certos tipos de câncer. Por exemplo, o uso de testosterona na mulher em baixa dose após a menopausa reduz o câncer de mama. Certo? Então, é preconceito. Muitas pessoas têm preconceito, têm medo, inclusive médicos. Todo dia, toda semana, não passa um dia que eu não veja algum paciente me dizer: o cardiologista falou tal coisa do hormônio. A ginecologista falou tal coisa do outro hormônio. Que são informações totalmente infundadas, que já tem comprovação que não são verdade, mas ainda assim, na cabeça de alguns médicos, ainda continuam sendo um empecilho. Fora que eu canso de ver colegas médicos usando subdose. Então, se a dose é 10, aí eu vou usar 1. 1, porque daí não vai ter problema. E daí tem paciente usando o hormônio, achando que está usando o hormônio, na verdade não está usando quase nada, praticamente nada, e dizendo: não, doutor, eu não senti diferença nenhuma. Claro, com essa dose você não ia sentir diferença mesmo. Você está só gastando dinheiro à toa, mas o médico está seguro porque ele passou uma dose bem baixinha que não vai causar nada. Então, a princípio, não há relação de hormônio com câncer. Vamos fazer uma analogia. A gente sabe que a atividade física previne doença cardiovascular, né? Previne infarto, previne derrame cerebral e assim por diante. Mas o cara que chega no pronto-socorro infartado, ele pode fazer atividade física? Não pode. Está proibido de fazer. Mesma coisa o hormônio. O hormônio não tem comprovação nenhuma que ele cause câncer. Mas se eu tenho um câncer e esse câncer é responsivo ao hormônio, eu não posso usar. Pronto, está pacífico, esse ponto está pacífico. Então a gente não pode jogar gasolina onde já está pegando fogo. E como é que é o metabolismo de uma mulher de 30 anos a menos e de 40 anos a mais? É muito diferente. Então, assim, digamos que os hormônios são como se fossem mensagens que o nosso cérebro, porque o nosso cérebro que comanda tudo, certo? Então, o nosso cérebro manda nosso hipotálamo, nossa hipófise produzir alguns hormônios, e esses hormônios mandam nossas outras glândulas produzir outros hormônios. E isso faz uma cadeia de informação para nossas células, aonde elas precisam produzir mais proteína, aonde elas precisam guardar gordura, aonde elas precisam aumentar o consumo energético e assim por diante. À medida que a gente vai envelhecendo, passa dos 30, 40 anos, 50 anos, essa teia de informação vai perdendo um pouco da força, vai caindo a força.
Então você vê mulheres com 20 anos, estão no máximo, no auge da sua beleza e tal, tem muito colágeno, tem muita elastina, a pele é fantástica, é lisinha. E à medida que elas vão perdendo um pouco dessa produção, vão perdendo o bônus da juventude, né? Vão perdendo colágeno, perdendo elastina, ganhando mais gordura visceral, fazendo lipedema, por exemplo. E isso vai, aos poucos, ocorrendo pela queda dessa informação hormonal que deveria, ou que acontecia mais cedo e deixa de acontecer mais tarde. Então, as mulheres, a partir dos 40 anos, têm um consumo energético mais baixo, precisam fazer reposição de vitaminas, precisam fazer talvez reposição de colágeno do tipo 2, porque são substâncias que já não estão sendo produzidas porque está faltando hormônio para mandar produzir. E qual a indicação que o senhor dá para uma 40 a mais que tem de repente esse estufamento no abdômen? Daí primeiro nós temos que saber que tipo de estufamento que é. Se é estufamento de gases ou se é gordura abdominal, se é gordura visceral. Quando a gente faz a bioimpedância do homem e da mulher, a gente nota padrões muito diferentes entre um gênero e outro, certo? A gente chama padrão ginoide ou padrão androide. No padrão ginoide, a gente tem muita gordura em quadril, em culote, em bumbum, pouca gordura abdominal. Então, mulheres que estão bem acima do peso têm 12, 11, 13 quilos de gordura visceral. No homem, é o contrário. A gente tem muita gordura abdominal, visceral, muita gordura mais no tórax para cima e pouca nas pernas. Então, quando a gente vê um homem muito obeso, ao invés de 11, 12 quilos de gordura visceral, ele tem 25, 28 quilos de gordura dentro do abdômen. É uma diferença brutal entre um e outro. Isso explica também por que os homens morrem de infarto mais cedo. Os homens têm mais AVCs, né? Porque a gordura visceral está fortemente ligada a esse tipo de acontecimento. Tá? Então, depois dos 40 anos, quando a mulher perde uma certa concentração de estrogênio no sangue, que o estrogênio é que mandava ela guardar gordura no quadril, no bumbum e assim por diante. Quando o estrogênio cai, ela vai começar a guardar gordura mais onde? Dentro do abdômen. Então, aí tem que entender essas diferenças a partir da idade para você ir corrigindo a sua alimentação. Fora que a pessoa com 20 anos, 20 e poucos anos não tem tanto dinheiro, com 30 e poucos anos começa a ganhar um pouquinho mais, com mais de 40 já está estabilizada financeiramente. Ela passa a comer mais, ela passa a comer melhor, não em termos de qualidade da comida, mas em termos de caloria. E aí ela começa a guardar mais gordura. E aí isso que determina a obesidade ser mais prevalente nessa idade também. Com essa idade também aumenta muito problemas mental, né? Elas ficam mais ansiosas, comem mais, a menopausa já vai abaixando a autoestima. Então a saúde mental também prejudica nessa fase, né? A menopausa, o climatério em geral, né? Então, digamos, 5 anos antes de começar a menopausa já começam alterações hormonais mais discretas. Como eu falei, as mulheres deixam de ir em lugares que elas não conhecem, porque elas sentem uma insegurança. Mas outras coisas mentais também acontecem. Alteração no padrão do sono, mais irritabilidade, perda de memória. Isso tudo faz com que seja mais difícil conviver com uma mulher 45, 50 a mais. Eu não tenho dúvida nenhuma que aumenta a porcentagem de divórcios, né? Por causa dessa irritabilidade. Imagina você chegar em casa sempre, ter uma mulher irritada, uma mulher... mas não é culpa dela. É culpa dos hormônios, certo? Ela está irritada porque ela está sem hormônio e ela está daquele jeito, né? Sem libido. A mulher que já não tem uma libido tão forte quanto a do homem. Chega nos 45, ela não quer mais ter relação. E aí, às vezes, eu vejo casais onde unilateralmente a mulher decidiu, aqui não tem mais sexo. E como é que o homem fica nisso tudo? Ele é obrigado a não ter mais sexo só porque a mulher não quer?
Ou ela tem que ser levada no médico para começar a fazer um tratamento para voltar a ser quem ela era antes. Porque aquela pessoa ali não é mais quem ela era, né? Mas essas alterações são difíceis da gente abordar hoje em dia por causa de um monte de coisa ideológica, coisa assim que diz, não, eu decidi que vai ser assim e vai ser assim. Mas não é bem assim, né? E pode acontecer das mulheres ter menopausa menos de 40 anos? Então, a idade normal é entre 45 e 55. Uhum. Mas isso a gente engloba 95% das pessoas. Tem 2,5% que começam antes e tem 2,5% que atrasam um pouquinho o aparecimento da menopausa. Isso depende da idade quando começou a ter a primeira menstruação. Então, as meninas que começaram lá com 8, 9 anos de idade, elas vão ter uma menopausa proporcionalmente mais precoce do que as outras. E as mulheres que começaram com 15, 16 anos a menstruação vão demorar mais para parar. Mas é constitucional de cada mulher, não tem nada a ver com outros problemas. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui para mim não esquecer de nada, porque senão elas me matam. Porque eu tenho muito paciente na menopausa. E elas têm muita dúvida, falam muito. E eu até estudei muito também sobre menopausa para mim poder ajudar elas na questão da parte estética, né? Porque a hormonal não pode. Uhum. Inclusive, eu tenho uma paciente, eu falo do endócrino sempre por causa disso, que é uma paciente, foi a questão da ginecologista. Ela estava com todos os sintomas de que estava entrando na menopausa. E ela tomou o Mounjaro 2 meses, não perdeu nada. Desanimada, sonolenta, só queria dormir, não tinha vontade de fazer atividade física nem nada, e nessa questão. E quando ela chegou em mim, contou o caso do Mounjaro, eu falei para ela, você tem que procurar um endócrino. E ela foi, o endócrino que ela foi, ela estava vindo fora do Brasil para cá, e ela precisou voltar para fora do exterior. E aí já aproveitou e fez lá, que disse que era mais fácil. Os exames que ela chegou para me mostrar que ele pediu foi hemograma completo, vitamina D, zinco e glicose. Só? Fiquei de cara. Eu falei pra ela, não acredito. Nada. Aí você não acredita. E ela falou que aqui em Brasília, por enquanto, ela não podia ir atrás de um médico porque estava esperando a carência do plano. Aí você, pois eu vou te passar o exame e você vai. Aí que foi que eu pedi hormonal. Testosterona, estradiol, progesterona, tudo alterado. Tudo. E as vitaminas. Aí eu falei pra ela, eu posso te ajudar nas vitaminas, que é até onde eu posso ir. Uhum. Mas você precisa procurar um endócrino para mexer no hormonal. Trabalhar. Repus a vitamina todinha. E ela, só em repor a vitamina... Já melhor. Começou uma semana depois que fez a primeira aplicação das vitaminas, eu apliquei a tissepartida nela. Ela perdeu 2 quilos. De cara. 2 quilos. Aí eu falei pra ela, tá vendo? Mas você precisa ir no endócrino. Agora que ela tá indo. Que resolveu o negócio de saúde dela. Mas ela é nítido, as características. E eu fiquei de cara. Eu falei, gente, como que o endócrino não pede um hormonal? E pelos sintomas, porque eu acredito que ela falou todos os sintomas para ele. E não veio de cara. E eu vejo muito isso também, na parte tanto... da parte do ginecologista também, que eu vejo os clientes chegando lá com os exames que eu fico assim, nossa, os principais não tem. E aí eu fico assim, de cara, sempre falo que tem que ter isso, tem um acompanhamento, não é, porque eu posso ir até um certo ponto. Sim. Aí, assim, tento ainda ajudar mais. As pessoas, os médicos, inclusive, eles estão mais interessados na parte mais visível da menopausa. Qual que é a parte mais visível da menopausa? É o fogacho, né? O calorão, o ressecamento vaginal, o ressecamento da pele. Para eles resolver isso é o suficiente. Para mim não é o suficiente. A gente tem muito mais vida além disso. Então a questão sexual, a questão da libido, para mim conta demais. Eu trabalho muito com a parte sexual todos os dias. Quando um homem chega para mim e diz, doutor, tô sem libido, você mede a testosterona tá 50.
Eu pego paciente com testosterona 50 ou menos. E a gente começa a repor a testosterona. O homem volta e diz: doutor, você me fez voltar a ser o que eu era. Então, o homem já conhece aquele estado onde tem a testosterona boa. Quando eu começo a fazer reposição de testosterona em uma mulher, pós-menopausa, ela vem e me fala assim: doutor, eu nunca imaginei que eu pudesse sentir o que eu estou sentindo. Olha a diferença de percepção. A paciente minha começou a passar por sintomas de menopausa, 50 anos, bonita, trabalha o dia inteiro, e falou assim: eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de sair da cama, era só choro, tristeza, pensei no psiquiatra, mas os sintomas eram todos de menopausa. E aí tem muita mulher que está no psiquiatra quando deveria estar no endócrino. Uhum. Né? Aí ela iniciou a fazer a reposição de testosterona. Ela chegou 2 meses depois sem usar tiazepatida nem nada. Tá? Ela não perdeu nada de peso, mas ela perdeu 4% de gordura. 4% de gordura. Mas, doutor, comecei a ficar com minhas roupas, começaram a ficar folgadas. E como é que tá o resto? Não, doutor, eu acordo 5 horas da manhã, vou pra academia, passo o dia inteiro trabalhando, vou deitar 8 horas, chego em casa 8 horas da noite, vou deitar 10 horas, tô ainda animada. E libido lá em cima, a relação sexual melhorou demais, eu tô outra pessoa, obrigado por ter me trazido a vida de novo. A diferença é completamente o homem que volta para onde ele já sabia e a mulher que vai para onde ela nunca imaginou que ela pudesse chegar. É muito diferente. É muito bem. Qual é o melhor momento para a mulher fazer a reposição? É antes da menopausa. Antes da menopausa. Então, quando os primeiros sintomas começam a aparecer, que são sintomas subjetivos. Por isso que eu digo que muitas mulheres estão no psiquiatra hoje sem necessidade. Elas começam a sentir desânimo, fadiga, perda da felicidade, não sente mais alegria em nada, nem tristeza. Muitas têm tristeza, sim, têm vontade de chorar, não quer sair de casa, irritabilidade. Aí dizem, não, é bipolar, porque uma hora tá triste, outra hora tá louca, tá gritando, tá braba, né? Pode ser só da menopausa, né? Quando começou a sentir só esses sintomas subjetivos e ainda continua com o fluxo menstrual e tal, ali já está na hora de... Você está com 45 anos, 48, já está na hora de começar a fazer alguma reposição. Devagarinho, porque as coisas começam a acontecer aos poucos. E tem alguma contraindicação para repor hormônio? Então, a única contraindicação que tem formal é que se você já tem ou já teve um câncer que é responsivo a hormônios, que tem receptores de hormônios. Essa é a contraindicação formal. E qual seria esse tipo de câncer? Geralmente câncer de mama ou câncer de ovário. Tá? Então, se você já teve esse tipo de câncer há mais de 5 anos, está já em cura clínica, aí você pode até começar a usar o tratamento hormonal. Mas nós temos lá na clínica, inclusive, alguns anabolizantes que não são hormonais. Que mesmo quem já teve câncer de mama pode tomar. Então a gente consegue ganho de massa muscular, melhora da energia, da disposição, sem usar hormônio. Mas é um anabolizante, ele faz crescer massa muscular. Falando ainda do psiquiatra, tô lembrando de um caso. De mim mesma. Há 2 anos atrás, eu fiquei com crise de choro, de repente. Eu sei que eu estou chorando, mas eu não sou muito de chorar por qualquer coisa. E eu comecei. E tem mudança de hormônio, ou de humor. De humor. E aí, nisso, eu vinha uns anos vendo, porque antes eu não tinha cólica. E eu comecei a ter cólica. Estava mudando alguma coisa. Depois do meu 3º filho, eu vi que a minha menstruação vinha com fluxo maior. E sentindo muita cólica, e cada vez ia aumentando. Aí, há 2 anos atrás, decidi. Fui numa ginecologista. E aí, eu já cheguei nela, que eu conheço ela e tudo. Quando ela abriu a porta, eu, doutora, eu não tô aguentando. Eu só sei chorar. E fiquei, que coisa. Uma das primeiras atitudes que ela fez foi me dar um remedinho. E eu falei, eu não quero tomar remédio psiquiátrico, eu não quero, eu não aceito. E tudo. Ela, Liliane, é preciso. Você precisa, vai te dar um de baixa dose, até fazer os seus exames e tudo.
E aí eu fui fazer os exames. Descobri que eu estava com endometriose, adeniose e mioma. E é a ferritina 7, vitamina D17. Tá perdendo sangue, né? Perdendo sangue, vitamina D17. A progesterona estradiol também, tudo alterado lá embaixo. E ela repôs, tudinho. Só que aí, e ela continuei as primeiras semanas chorando muito. E eu liguei para ela chorando, desesperada. Doutor, ainda não melhorei, tô chorando muito. Eu chorava, doutor, mas eu chorava. Eu dei um trabalho danado para minha família. E todo mundo, tá com... Depressão, tá não sei o quê. Realmente, eu estava com 38 anos. Realmente, 39. Realmente, eu não queria sair de casa. Eu não queria ver pessoas. Me escondia das minhas clientes, porque acabou que eu comecei a engordar. E eu tinha vergonha de me mostrar para as clientes. Comecei a me esconder. Não queria falar com elas, porque às vezes, dependendo da cliente, me dava bom dia, eu já chorava. E eu não queria fazer isso. Aí repus. Mas do psiquiatra, realmente, depois que eu repus tudinho, eu consegui melhorar. Só que teve uma questão que até hoje eu tenho curiosidade. Depois eu quero até só tirar essa dúvida. Fala. Toda vez que eu tomava progesterona, dava 10 minutos, eu desmaiava. Comprimido? Comprimido. Não, Toda não tenho vez. a menor ideia. Mas era assim, para mim eu falo que era um sono profundo. Então eu tomava... Você adormecia, então. Não, eu chegava a desmaiar. Eu caí na rua, machuquei joelho, tudo. Do nada. Eu, caí na rua, ficou minha filha desesperada, me pega meu marido e tudo. Mas não conhecia não sei, mas essa reação. Eu tô achando que é a progesterona que eu te falei, porque quando eu parei de tomar ele e continuei tomando os outros hormônios, não teve. E continuei tomando outros hormônios. Não teve. E pode ser que não seja ele, mas foi uma dúvida. Aí eu comecei a fazer o quê? Tomava ele e deitava na cama e esperava. Dava 5 minutos que eu acho que eu estava dormindo, assim, eu acordava num pique, numa energia que já chegou de eu estar na clínica, eu levantar, eu ter que dar uma volta na quadra lá, andar para gastar energia, porque eu estava num pique danado. Num pique danado. Não sei, o que eu tô falando, não sei se era progesterona, mas deu que eu parei de tomar ele e eu melhorei. E a ginecologista também não soube explicar para mim. A progesterona é um hormônio muito relacionado com esse tipo de coisa. A gente subestima a progesterona. Muita gente diz que é só para proteção do útero e tal. Mas ela tem muito efeito em cima do ânimo e da disposição. Muito, muito, muito efeito. E as minhas pacientes, a maioria delas tem reposição de progesterona, sim. E o senhor falou no início que geralmente quem tem problema de inibido realmente é mais mulheres, que as mulheres param de procurar. Mas pode acontecer também de homem não procurar? Sim, é isso eu vejo quase todos os dias, sabe? Então eu atendo 90% público masculino, ou 95% público masculino e o resto mulher. E tem muita queixa de queda no desejo. Mas tem muita confusão também entre os homens. Tem muito homem que não sabe o que é desejo e ereção. Eles confundem. Eu não estou querendo. É porque não está com ereção? Ou é porque não está querendo aqui dentro? Né? O desejo está aqui dentro. Você pode cortar o seu pênis fora, que você vai continuar querendo. Porque está aqui, não está na ereção. Né? Então, muitas vezes eu tenho que, durante a consulta, tirar bem essas dúvidas, porque tem muito homem que realmente confunde isso. Tá? Mas uma das coisas que eu encontro demais na consulta médica, e o meu secretário já sabe. Eu faço a consulta, eu chamo o secretário para a gente montar o tratamento do paciente. Aí eu falo assim, e daí, Cássio, o que tu acha? Assim, de novo, doutor? De novo. Filho dormindo no quarto dos pais. Ai, muito isso. Hoje, 2 pacientes, um depois do outro. Um com um filho de 4 anos, dormindo na cama, e outro com uma filha de 10 anos, dormindo do lado da cama dos pais. Quem é que vai ter liberdade, naturalidade, privacidade para ter uma relação sexual quando quer, do jeito que quer, com uma criança ali do lado? Né? A gente sabe como é uma relação sexual legal, dentro de 4 paredes. Né?
Agora, com uma criança do lado, você tem que ficar se segurando. Não pode gemer, não pode gritar, não pode fazer uma posição diferente, tem que ficar tudo escondido. Gente, quantas vezes eu atendo casais que parece que estão fazendo sexo escondido dentro de casa? Desse jeito. Passei por isso, doutor, eu confesso, mas não foi da minha parte. Eu criei minhas 2 filhas, dormindo no bercinho delas, no outro quarto e tudo, ia lá. Aí a gente tinha um sonho de ter um filho homem. Veio o filho homem. O pai não queria largar de jeito nenhum. Acostumou ele a dormir na cama. Inclusive, hoje, ele ainda tem dificuldade de dormir sozinho. Ele dorme. Que idade ele tem? Hoje ele tem 9. Oh. Mas ele tem. Ontem mesmo ele correu lá. Mãe, deixa eu dormir com você. Eu, não, você vai dormir no seu quarto. Aí eu falava para meu marido, você vai acostumar. Porque eu tenho um primo que hoje tem 30 anos, que se ele não estiver dormindo com alguém na cama, ele vai para casa da minha tia para dormir com ela. Oh. Então eu tinha trauma disso, de minha filha ficar desse jeito. Então eu tive isso e eu questionei muito meu marido por essa questão, porque, igual você falou, atrapalhava demais. Sim. Demais. E tanto que quando eu até expor ele, vai ficar bravo comigo. Quando ele me procurava, eu negava por causa disso. Porque eu não queria. Não pela criança. Mas é igual o senhor está falando. A gente não tem. Eu mesma ficava assim, muito tensa. Sim. Eu ficava muito tensa. Não coisa. E aí, às vezes, eu vejo casais com 35, 37, 40 anos que estão tendo relação cada 2 meses. 2 meses. Isso é normal? Claro que não é normal. Por parte da falta de libido do homem, da mulher, por causa dessa coisa. Porque não tem nada mais importante para a gente deixar para os nossos filhos do que a autonomia. Ninguém gosta de uma pessoa que é extremamente dependente. E essa pessoa não vai se dar bem nunca na vida. Não vai. E se a gente quer que nossos filhos tenham sucesso na vida, a gente tem que ensinar eles a ser por eles mesmos. E se você começa a deixar uma criança no quartinho dele, se ele quer água, ele vai buscar. Se ele quer ir no banheiro, ele vai no banheiro. Se ele quer, ele vai fazer as coisas. Se ele está passando frio, ele vai pegar uma coberta. E assim por diante. Se você tirar isso, vai ser um jovem de 30 anos, 35 anos, dependente. Que quando for arrumar uma parceira, não vai querer uma esposa. Vai querer uma mãe que tome conta dele. Então, eu brigo todos os dias. Todo dia aparece alguém, toda semana aparece alguém com filho dormindo no quarto, filha dormindo no quarto. Esses dias, o paciente tinha 2 filhas, uma de 6 e uma de 12. Eu falei, onde é que dormem essas meninas? Dormem na cama, com a mãe. E você dorme aonde? Eu durmo no quartinho. Se tivesse na minha frente, eu dava vontade de pegar aquele cara e dar uma sacudida nele, sabe? Dizer assim, quem que é o homem dessa casa? Quem que é o chefe dessa família? Como é que você permite uma coisa dessa, gente? Então, eu também sou dessa mesma. É complicado. Não é só hormônios, né? Não é só medicação, não é só vitamina. Tem toda uma relação comportamental, uma relação social por trás para determinar tudo na vida da gente. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Qual a diferença? Não vou falar a diferença, não. Qual nenhum melhor, vamos dizer uma palavra assim que eu quero encontrar que as pessoas vão entendendo, porque é a dúvida de todo mundo. O monjário e a cispartida manipulada. Tem muita gente que ainda não toma manipulada que tem medo. Você pode dar uma explicação sobre isso? Então vamos lá. Você toma o remédio de marca ou você toma o remédio genérico. E aí você ainda tem o remédio que é o similar, que é o parecido, mas que não tem comprovação para chegar a ser genérico. Então, o Mounjaro é a patente, né? A patente da medicação. Foi lançado nos Estados Unidos no ano passado. Só que para você patentear uma medicação, você tem que patentear o processo de produção. E na hora que você entrega isso num órgão, sei lá por que motivos, vaza. As pessoas ficam sabendo, se torna público. Então ele ensina lá como é que faz a molécula. E laboratórios na Índia, na China, pegaram esse mapa, digamos assim, esse mapa, e fizeram a molécula. Então a molécula é feita baseado
na indicação de quem inventou a molécula. Então, a molécula é feita daquela forma. É igual? É muito parecida? Não sei, depende, né? Porque eu sei que a gente tem muita experiência com o uso da tirzepatida manipulada. A nossa tirzepatida é de referência, nossa tirzepatida é de procedência, só de laboratórios confiáveis aqui no Brasil. O que muita gente acaba tendo medo é que acaba caindo naquela questão do mais barato. O brasileiro tem esse problema. O brasileiro, se puder não pagar a consulta médica, ele não paga. Ele conversa no corredor. Me dá uma dica, me dá isso, para não pagar. Mas quando é o trabalho dele, ele quer que seja remunerado, né? Vai no teu barbeiro, teu cabeleireiro e fala assim, não, dá só uma tesouradinha aqui para deixar lisinho aqui. Não vai fazer, né? Aí o cara quer o mais barato. O mais barato é o quê? É o contrabandeado. A gente sabe que congelou a tirzepatida, acabou. Congelou, morreu. Aquela molécula não faz mais nada. E se ficar muito tempo fora da refrigeração, 24, 36 horas, também perde a eficácia. Ela é muito sensível, né? Sensível à variação de temperatura, né? Então, já teve uma vez que chegou pra gente um carregamento de tirzepatida do laboratório, lá do Paraná. Chegou, quando a gente abriu a caixa, tava quente. Tava quente. Aí eu filmei, falei, tá quente. Eles mandaram recolher e mandaram outra carga inteirinha. O seguro pagou. Certo? Agora, o cara que traz do Paraguai 20, 30, 50 vidrinhos, se esquentar, se congelar, ele vai jogar fora? Não vai. Ele vai vender igual. Então, já teve pacientes do consultório que compraram o vidrinho inteiro do Paraguai. Disseram, joguei dinheiro fora, porque eu comecei a usar e eu continuava com a fome de comer até o reboco da parede. Ainda brinquei com ela. Não, o reboco você pode comer, porque não tem caloria. Né? Verdade. Então a questão é essa, a pessoa tem medo de usar e quando vai usar acaba usando o errado, o pior deles, que é o contrabandeado. Gente, já tomei a tirzepatida dele, realmente é muito boa. Eu perdi, vocês estão vendo, né? Então eu perdi, gostei muito. Doutor, última pergunta para a liberação. Qual seria uma dica que a senhora daria para uma pessoa que está passando pelo processo de menopausa e de falta de libido? Regule os seus hormônios. Você não sabe a diferença que vai fazer na sua vida, no seu dia a dia, na sua produtividade no trabalho, nas suas relações humanas, na sua autoestima, na sua libido, no seu casamento. Tudo vai melhorar quando você colocar os seus hormônios de novo no lugar. Pensa como você era bonita, como você era ativa, como você era animada, como você era como você tinha libido quando você tinha 20 ou 25 anos de idade. É muito bom mesmo. E aí quando você chegar com 45, você esqueceu como é que você era. Mas você já foi assim. Por quê? Porque lá você estava com os hormônios tudo lá em cima. Tudo lá em cima. Mas vai ser por isso que agora que eu emagreci e repus o meu hormônio, eu me acho muito, minha autoestima é lá em cima, eu me acho muito mais linda do que antes. E eu sinto que muita coisa mudou em mim depois disso. A Alessandra me conhece, ela sabe disso, ela vê como realmente eu mudei em tudo. Até o meu modo de se vestir, de me atender meus pacientes, de me cuidar, de me aparecer no Instagram, mudou por causa disso. Exatamente. Gente, o doutor tem uma clínica aqui em Águas Claras. Eu vou colocar na descrição o nome da clínica e tudo, mas eu quero que o doutor fale o nome da clínica, fala tudinho, mas eu vou deixar o Instagram dele, a clínica, para vocês entrarem em contato. E qualquer coisa também pode me perguntar, que eu tenho todos os contatos dele e posso mandar para vocês. Pode falar, doutor, sobre a sua clínica. A gente trabalha na Máximos, né? Máximos Saúde. Fica aqui no DF Plaza, em Águas Claras. Nós estamos atualmente com 3 médicos trabalhando lá. Os 3 ex-obesos. Os 3 atualmente têm atividade física muito intensa. Então a gente não fala de uma coisa que a gente não vive. A gente fala da coisa que a gente vive todos os dias, certo? O Dr. Adriano e o Dr. Neveton têm mais o foco no emagrecimento, no ganho de massa muscular. E eu vejo bastante a parte da saúde sexual também,
da parte de reposição de hormônios e tal. Então, a gente está aqui no DF Plaza, atende vários convênios, mas não todos, claro. E sempre tem uma promoção aparecendo. Sempre tem alguma coisa. Tem mesmo. Ou é a tisepatida que está mais barata aqui, ou é o hormônio que está mais barato ali. E sempre está trazendo alguma coisa para manter as pessoas melhores, mais felizes e conquistando cada vez mais vida, né? Qualidade de vida. Isso que é importante. Obrigada, doutor. Obrigada pela sua Obrigado presença. você, Foi Iane. muito bom. Muito obrigado. Vamos ter parte 2, porque ficou um monte de perguntas. Então, tá, só me chamar. Obrigada. E assim a gente termina mais um episódio do podcast. Obrigada. Até o próximo.